Oi, e aí? Tudo jóia do outro lado da telinha? Espero que sim, porque hoje nós vamos falar de escolástica. E assim, dentro da escolástica, eu vou centrar num autor que chama-se Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tá lá, deixa eu só achar aqui. Tá lá na página 175 da sua apostila, tá? Dá uma olhada lá. Vamos às partes. Primeiro que é escolástica. Como aconteceu isso dentro da Idade Média? E por que surgiu esse Tomás de Aquino? E esse Tomás de Aquino surgiu com o intento, no mínimo, de você ficar embasbacado. Porque ele vai provar a existência de Deus com 5 argumentos. Segundo ele prova, né? Em 5 argumentos ele prova a existência de Deus. Mas antes, para te deixar curioso aí, vamos falar da escolástica. Para isso, vem comigo ao longo da história, vem comigo. Lembra que eu disse para você que a Igreja Católica lá na patrística, ela estava crescendo, ela precisava se fortalecer enquanto instituição, e para isso, os primeiros padres da Igreja foram defender a Igreja a partir da filosofia, porque era para defender inclusive da filosofia. E aí você pega a filosofia do Platão e aproxima do cristianismo para tentar fundamentar os dogmas da fé e demonstrar logicamente aquilo que era um ato de fé, ok? Lembra que eu disse para você da questão do bem e do mal? Lembra? Que a igreja era representante do bem aqui na terra e que isso justificou muito tempo pela teoria da iluminação, lembra? Do poder da igreja e tal. Acontece que ao longo da história as coisas foram mudando. Deu muito certo, né? Esse negócio de fundamentar aí o cristianismo, dar bases sólidas para ele crescer, porque ele cresceu, você sabe disso, até hoje ele se mantém. Só que a Igreja Católica passou por uns momentos de turbulência, porque ela cresceu a ponto de comandar as decisões relativas ao Estado, à ciência, e você sabe disso porque você provavelmente já estudou a Idade Média. Só que aí aconteceram uns problemas históricos, né? Quais foram os problemas? Eu vou pontuar aqui alguns para você pensar junto comigo aí, tá? E isso não tá em ordem cronológica assim de ano, isso é ao longo de muitos e muitos anos. Houve uma coisinha pequenininha na Europa chamada peste negra. Você deve ter ouvido falar. Dizimou boa parte da população da Europa. A igreja, lembra que eu disse para você que ela era representante do bem aqui na Terra? Então, lembra que eu disse? O contrário do bem é o mal. O mal é a ausência do bem, não era? E a igreja era representante desse bem. A igreja, ela tem como que eu falo? Ela tem uma prática que é a da extrema unção, né? Então, assim, ou você tem os seus pecados ao longo da vida, você sabe que de acordo com o pecado você não vai pro céu. A extrema unção, lá na hora da sua morte, o que ela faz? Ela zera os seus pecados. Agora você imagine uma peste negra dizimando boa parte da população e você ali, na hora da morte, né? Você pensa em ir pro céu, porque afinal de contas o cristianismo ficou na cabeça. Quando eu morro, o que acontece? Vou pro céu, vou ser julgado pelos meus pecados. Se eu não fui moralmente bom, tchau pra mim, né? Não vou pro céu. Se a extrema unção que o padre dava zerava os meus pecados, eu vou direto pro céu. Então, eu quero extrema unção. Só que o que aconteceu? Os padres deram linha dos lugares afetados, né? E quando eles voltaram, as coisas já estavam bem melhores. Isso gerou um descontentamento das pessoas com relação à igreja. Claro que não parou aí. A Igreja Católica começou a vender aquilo que nós chamamos de... Ela começou a vender indulgência, perdão dos pecados, simonia, objeto santo, né? Terreno no céu. Então eu vendo para você, então, esse papel, quando você chegar no céu,
Você tem o seu terreninho lá porque eu vendi, certo? Isso vai gerando um descontentamento com a igreja, porque isso é mal no mundo. E a igreja não deveria ser o representante do bem no mundo? E aí, você pensa assim, foi só isso que aconteceu? Claro que não. Teve a classe burguesa que surgia, né? A burguesia que surge era uma classe que não tinha títulos de nobreza, mas que, por outro lado, tinha muito dinheiro. Porque ganhava dinheiro por meio do juro, do lucro, que a igreja condenava. Entende? Nesse meio tempo, tem a prensa tipográfica do Gutenberg. Já vou falar isso pra você. Prensa, né? Assim, tinha tipos, por isso tipográfica. Fosse carimbinhos, assim, letra A, B, C, D. A Bíblia era escrita à mão, né? Esses carimbinhos aí, eles permitiam que a gente coloque os carimbos aqui da página que eu quero escrever, faça várias páginas de uma vez. Imagine no processo manual. Por que eu tô falando da prensa tipográfica? Porque assim, você sabe que quem tinha conhecimento era a igreja, estava nas mãos da igreja, né? Quem lia os escritos, a missa, pra você ter uma ideia, era rezada em latim de costas pro povo, era o Padre Deus ali, você não tinha muito. Então, a igreja detinha esse conhecimento de Deus, mas surgiu a prensa tipográfica aí e a Bíblia pode ser produzida. Por quê? Porque surgiu um cara na história chamado Martim Lutero. O cara que tem ele pregou, né? Ele estava lá dentro da igreja, conhecia os escritos da igreja, porque ele era lá dos monges. E sabe o que aconteceu? Dentro dos estudos dele, porque ele teve acesso aos escritos, ele elaborou 95 coisas que ele discordava da igreja e pregou na porta da catedral, né? Imagina em tempo de Inquisição um negócio desse, né? Pregou na porta da catedral e foi. Claro que ele foi excomungado. E aí, o que aconteceu? Imagina que eu sou burguês, né? Digo assim, ô Lutero, você é o Lutero. Não tá legal, né? A igreja te excomungou, não te aceita. Pois é, eu também não sou aceito pela igreja. Eu não tô feliz com isso, né? Mas será que a igreja é a dona da verdade? Porque se você parar pra pensar, a gente tá lá com a fundamentação de que ela é representante do bem aqui na Terra, que ela tem todo o conhecimento, e a gente tá vendo que não é bem assim, né? Ainda mais que tem um cara aí chamado Galileu, tem uns cientistas aí que estão contradizendo a igreja, e eu acho que a igreja não é representante da verdade universal, não, entende? E aí, o que você quer para essas 95 teses, para esses seus pontos de discordância aí, fazerem assim pro mundo? Eu queria que as pessoas aprendessem a ler, queria que as pessoas tivessem a sua Bíblia. Aí eu sou burguês, né? Falou, ô Gutenberg, paga aí pra esse cara aí, o que ele precisar, eu pago. Distribui a Bíblia pro povo e deixa o Lutero ensinar essa galera a ler, né? E assim o movimento protestante de reforma contra reforma acontece como um peso também para a igreja. Mas o que eu quero que você pare aqui? Lembra que eu disse que as teorias aceitas até agora eram as teorias do Platão? E por isso mesmo a igreja baseava os seus ensinamentos no Platão? Pois é, aconteceu que, voltando um pouquinho, lá durante o período do helenismo, quando o Alexandre o Grande morreu, a biblioteca de Alexandria foi saqueada, a gente perdeu muitos dos escritos. Só que esses escritos do Aristóteles, que tinham se perdido até aí, eles estavam na posse dos árabes. E aí, nesse contexto todo em que a igreja estava perdendo poder, né? Chega o Averroes e o Avicena, dois filósofos árabes, falam assim, então, igreja, você diz aí que tá, né? Então, você detém o conhecimento que Platão é bem aceito e tem a lógica, então você não tem só a fé, você tem a verdade lógica do seu lado, né? Mas dá uma lida aqui no Aristóteles, discípulo de Platão, né? Aluno de Platão, que contrariou as teorias do mestre e com uma lógica muito grande nesse contrariamento dessas teorias. Aí, moço,
aí já era um problema. Porque vamos parar um pouquinho lá no Platão e no Aristóteles. Você lembra que o Platão, ele aponta para cima lá do Rafael de Sanzio? Porque a verdade para ele está na esfera metafísica. Então cabe a minha razão alcançar a esfera metafísica para eu poder enxergar direito o mundo, porque esse mundo atrapalha os meus sentidos. Claro que transformar isso, cristianizar isso foi fácil, porque se a verdade é Deus, que o Cristo diz, está em Deus, cabe a minha razão buscar a Deus para que eu atinja a verdade com a iluminação divina. Tá aí a igreja para me ajudar. SUS. A diferença entre o Platão daí o cristianismo lá do Agostinho é que pro Platão a alma reencarnava, lembra? E daí dentro daquele processo a alma precisava lembrar. Dentro do cristianismo não tem reencarnação. Mas existia centelha dentro dos homens de Deus que era iluminada pelo conhecimento, tá? Agora o problema é o seguinte, o Aristóteles ele é muito prático. Ele diz que o conhecimento não está numa esfera metafísica, ele inclusive nega o mundo das ideias, o mundo inteligível. Ele diz que o conhecimento está aqui, nesse mundo. E é desse mundo que eu tenho que partir se eu quero alcançar a verdade. E aí? E aí? Como é que encaixa isso com o cristianismo? Como é que se pode comprovar, ou seja, fazer passar pelos sentidos, como que se pode comprovar Deus, por exemplo, e que em Deus está a verdade? Trampo para a igreja, né? Um trabalho grande da igreja. A igreja começa a abrir várias universidades durante esse período da Idade Média ali do século XII para frente, tá? Várias universidades. O que se ensinava lá? O currículo era baseado no trivium e no quadrivium. Você já deve ter ouvido isso, né? O trivium, 3 caminhos, tá? Trivium, 3 caminhos. Era o estudo da lógica, da gramática e da retórica. Lógica, gramática e retórica. E tinha o quadrivium. Quadrivium, 4 caminhos, tá? Onde se estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Dentro desse currículo, passou-se a estudar a lógica de Aristóteles. É como se a igreja dissesse assim, nesse contexto, tá? Não desse currículo exatamente. Mas a gente, não num primeiro momento, claro, sempre quando eu falo de mudanças históricas, isso não acontece assim, acabou ontem e começou hoje. Isso demorou um tempo para acontecer. Então, é como se a igreja estivesse dizendo assim, não sei, eu sei que vocês pegam aí o pensamento do Aristóteles e dão um jeito de cristianizar esse cara. Não é aristotelizar o cristianismo, pegar o cristianismo, deixar ele baixo e deixar ele com cara de Aristóteles. Não, é pegar o Aristóteles e cristianizar, e dizer assim, ele poderia ser um cristão, porque o que ele disse tem muito a ver com o cristianismo. E aí, moço? E aí? E aí, como é que faz isso? Um cara que fez isso, que é muito importante você saber dele, é um cara chamado Tomás de Aquino. Você deve conhecer ele, se você é católico, como São Tomás de Aquino. E é dele que eu vou falar no próximo vídeo pra você, tá bom? Beijo, até mais.